Bora Paraíba! Bora Patos! Em todos os cantos de Patos tem obras e entregas do governo da Paraíba. Bora ver? Construção de escolas municipais, ginásio, creches, biblioteca e incremento no transporte escolar. E ainda o novo Centro de Formação de Professores. Reformas logo em 3 hospitais do estado, equipamentos de ponta e o novo Hospital do Sertão que vai atender toda a região. Na habitação, foram 856 unidades já entregues, 576 em andamento e mais 688 em planejamento, totalizando 2.120 famílias de moradia nova até o final do próximo ano. Só esse ano, tem mais de 27 milhões em convênios com a Prefeitura, trazendo teatro, escolas, Vila Olímpica, estrada e muito mais. Bora! Governo da Paraíba. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Fique Bem e eu conto muito com a audiência de vocês através das nossas plataformas digitais @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. E iniciando esse agosto maravilhoso, nada melhor do que começarmos falando sobre Agosto Lilás, que é um mês extremamente importante e necessário para que a gente possa falar, educar, refletir ainda sobre a constância da violência contra a mulher, que infelizmente cresce a cada dia no nosso país. E para falar sobre esse tema extremamente importante, estou recebendo aqui nos nossos estúdios Gerlânia Medeiros, que é advogada, é professora universitária e também vem trazer para a gente vários conhecimentos muito importantes acerca desse tema. Seja bem-vinda, Gerlânia. Eu que agradeço, Deise. Aproveitar a deixa aqui e frisar a importância da gente iniciar esse mês com essa conversa, né? Um bate-papo. Espero que todos que estejam nos assistindo reflitam para que a gente, através dos muitos temas que a gente pode falar, abordando desses atravessamentos que a gente tem no Agosto Lilás, que a gente possa iniciar um diálogo com todos que estão nos assistindo, né? A gente sabe que para a gente rebater algumas ideias preconcebidas que a gente tem acerca de machismos incrustados na nossa realidade, na nossa criação, a gente precisa abrir nossa mente e esse eu acho que é o grande objetivo da gente hoje, a gente conversar para a gente criar esse espaço de debate e a gente tentar avançar nos muitos desafios que a gente ainda tem enquanto mulheres. Com certeza, com certeza. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui. É isso. E para a gente iniciar esse bate-papo super legal, eu quero que você fale sobre quem é Gerlânia Medeiros. Fala sobre a tua trajetória. Bem, Deise, eu tenho completo logo mais 32 anos e o direito sempre foi a minha paixão.
Então, eu sou graduada em Direito, sou advogada, sou professora universitária. E na minha vertente, você conhece minha mãe familiar de ser professora, eu acredito muito no poder da educação, da transformação através dessa educação. Então, assim, há mais de 10 anos eu advogo especialmente em direito das famílias, em direito de sucessão e, infelizmente, quando a gente fala em direito das famílias, que envolvem as temáticas de divórcio, pensão alimentícia, tutela, curatela, a gente tem esse atravessamento da violência doméstica. Não são todos os casos, mas a gente tem. Então, foi a partir da vivência do direito, mas especialmente da minha vivência especial, então não posso deixar de falar quem é Gerlânia, se eu não abordar isso, mas das minhas vivências, que eu resolvi ser uma enfrentante, porque muito embora a gente seja mulher, a gente imagina, não, como mulher, eu sou alguém que luto pela liberdade das mulheres, e não é bem assim. A gente, no decorrer da conversa, vai perceber e conversar sobre isso. Mas nas minhas vivências de relacionamento, e a gente conversou ainda há pouco, antes do início do programa, foi que eu me percebi enquanto vítima de violência doméstica, e isso é muito difícil, porque a gente tem alguns preconceitos de achar que, eu tenho instrução, eu trabalho com isso, e a gente se vê como vítima de uma situação dessa, só existem 2 caminhos. Ou a gente se acovarda, ou a gente enfrenta, e a gente passa a fazer parte do combate a esse ciclo tão exaustivo de repetição, de violência, do que deve ser imposto para a gente enquanto mulher. Então, para eu me definir, eu digo que sou alguém em constante evolução. Eu tenho essa humildade de saber que estou em constante evolução, mas que não tenho medo de lutar pelo que eu acredito. Então, sou advogada, sou professora, sou filha, sou amiga e tenho muitos sonhos ainda a realizar. E um deles é a gente replicar esses conhecimentos aqui através dos muitos meios que a gente tem, inclusive esse aqui. Exatamente. E, Gerlânia, o que é que o Agosto Lilás trabalha de fato? Qual é essa ascensão que esse mês tão importante vem para falar sobre essa questão da violência da mulher? Veja bem, Daisy, sempre quando eu tenho esses espaços de conversa, é comum, quando eu deixo as pessoas à vontade, alguém sempre falar o que muitos pensam. Porque mais um mês, mais uma data voltada a se conversar sobre direitos das mulheres. Porque, eventualmente, a gente tem o março, que é o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, e a gente passa o mês de março, o comércio, as entidades públicas e privadas falando sobre o direito das mulheres. Mas focou-se no agosto, né? A gente tem vários meses com cores atreladas à conscientização, novembro, outubro, setembro, amarelo. E o agosto, ele se tornou um mês emblemático para que todos os órgãos públicos e também da iniciativa privada, eles conversem e dialoguem sobre as muitas formas de violência. Por que é importante a gente falar sobre isso e a gente ter um mês dedicado? A gente não pode falar durante todo o ano, ao contrário, a gente deve. Mas esse mês em específico é para a gente voltar todas as atenções a esses dados que, infelizmente, crescem cada dia mais, e é importante até a gente mencionar que, infelizmente, coincidentemente, quando a gente inicia esse mês de março, a gente tem 2 casos muito emblemáticos na mídia falando sobre violência da mulher, que foram os 61 socos deferidos aqui no Rio Grande do Norte contra uma mulher e, salvo engano, mais de 100 facadas lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem 2 casos em que a mídia dá muita atenção, mas rotineiramente, se a gente abrir nossas redes sociais, se a gente liga o rádio, a gente tem notícias de feminicídio, de casos de abuso, de assédio. Então, assim, se tornou uma notícia tão recorrente que, infelizmente, as pessoas passam a naturalizar. Então, o mês de agosto é um mês em que todos deveriam, tanto do setor público e privado, se voltar a campanhas de conscientização. Então, esse é um mês voltado à educação. A gente educar esse ciclo de violência, como ele acontece, de que forma ele ocorre e, eventualmente, sendo analisado e captado que existe um ciclo de violência, como a gente pode agir enquanto sociedade. E isso é muito importante que seja falado em todos os setores mesmo, porque a gente vê de uma forma de fato corriqueira isso acontecendo a cada dia. Eu acredito que o Brasil é um dos países que o número de feminicídio ainda é o mais elevado, e isso preocupa muito, né? Porque isso também traz a percepção de que as pessoas elas estão mais desequilibradas emocionalmente, psicologicamente, e no âmbito jurídico, como é que a justiça enxerga esses casos de feminicídio, por exemplo?
Olha, Deise, às vezes eu acredito que muitos dos meus colegas pares da advocacia, e não só da advocacia, mas acham minhas falas incômodas, porque eu acredito que a gente tem que ter autocrítica. E o judiciário, muito embora a gente tenha cada vez mais um número maior de leis, de políticas de proteção para mulheres, ele falha em muitas vezes. Então, esse ano mesmo, a gente teve, por exemplo, um salto tão grande de feminicídios na região sudeste, que, eventualmente, as medidas de proteção passaram a ser concedidas, e a gente vai falar mais sobre isso. O que são as medidas de proteção, as protetivas, elas passaram a ser deferidas até online, porque não estava dando tempo que as autoridades policiais, elas ouvissem as partes para ser deferido ou não, porque estavam morrendo muitas mulheres. Isso é uma excepcionalidade. Então, a gente vê o judiciário falhando à medida que a gente ainda tem muito machismo no judiciário, a gente ainda tem, através da própria infraestrutura, falhas, porque a gente tem mulheres, casos de mulheres, inclusive aqui na Paraíba, que morreram com a protetiva literalmente no bolso. A mulher, ela foi morta e quando foram retirar o corpo, acharam o papel da protetiva que tinha sido deferido, dado a ela entregue na delegacia, ela estava com esse papel. Então, muito embora a gente tenha que louvar os avanços, inclusive a gente teve uma maior penalidade, um aumento da pena para o feminicídio, a criação em si própria do tipo feminicídio já é uma conquista, porque feminicídio é você matar alguém, que seria o homicídio, mas em razão do gênero que é o feminicídio. Mas a gente ainda tem muitas questões, principalmente nos processos de família, porque geralmente a guarda fica com a mãe, mas a gente tem um judiciário lento. As varas de família, por exemplo, aqui em Patos, a gente não tem juiz titular na vara de família. Então, as decisões que precisam de um juiz ativo, atuante na vara, a gente tem um Tribunal de Justiça da Paraíba que não tem sequer um titular numa comarca da grandeza e da importância como é Patos. Isso se replica, por exemplo, em Sousa, que é o outro eixo que eu atuo. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica, sim, porque muitas vezes a gente tem falhas na infraestrutura, na mão de obra, inclusive na própria preparação, no preparo dos profissionais que são para o acolhimento das vítimas. Porque, por vezes, e aí meus colegas talvez se identifiquem, a gente vai busca o serviço na delegacia e há uma revitimização lá, porque às vezes o acolhimento, a forma como essa vítima é ouvida, ela mais afasta a credibilidade do judiciário, das autoridades policiais, do que aproxima. Claro que isso não é a regra, a gente tem exceções, mas é importante a gente apontá-las para a gente melhorar e aperfeiçoar o sistema. Exatamente. E quais são os direitos da mulher que sofre essa violência? Bem, a gente tem, de modo transversal, esses direitos garantidos às mulheres. Focando no direito, a gente tem que, por exemplo, cada mulher que ela se sinta, e aí é muito importante a gente entender que violência, ela não é tão somente a violência física, que é a mais comum da gente identificar de uma pessoa ter sido agredida fisicamente. A gente tem outros tipos de violência, Deise. Inclusive, esse ano foi criada mais uma nova, porque as pessoas têm que entender que o direito, ele serve para nós enquanto sociedade, e nós enquanto sociedade, você como psicóloga enxerga isso muito bem, a gente muda constantemente. A nossa evolução ou progressão é constante, ou então regressão é constante. Então, o direito, ele se modifica para nos atender. Então, esse ano a gente teve, por exemplo, a inclusão da violência vicária, que muitas pessoas não sabem o que é. Então, é importante a gente entender que, além da física, a gente tem a psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial, a gente tem a vicária. E qualquer mulher que se entenda, que se perceba nesse contexto de violência, o primeiro passo dela, os acolhimentos. Ela tem acolhimento aonde? Na autoridade policial, as delegacias da mulher. Inclusive, a gente tem uma lei federal que determina, obriga que todos os estados tenham delegacias da mulher abertas 24 horas. Isso é uma falha ainda do estado da Paraíba. Nós não temos delegacia das mulheres abertas conforme a lei federal. Tá fechado, Gerlane, a partir das 5 horas. Vá para outra delegacia, a delegacia geral, que lá a autoridade policial vai ter que lhe ouvir, ter que lhe acolher. E no momento você vai citar tudo o que aconteceu, você vai conversar tudo o que aconteceu para representar e fazer o pedido dessas protetivas. O que são as protetivas? Existem várias formas de protetiva. O afastamento, não entrar em contato. Fora que, Deise, se for flagrante, como foi o caso que a gente acabou de discorrer aqui sobre os socos, esse agressor, ele vai ser preso naquele momento. Por isso que é tão importante
que as pessoas denunciem no flagrante, porque fora o flagrante a pessoa responde em liberdade o processo. Então no flagrante é importante, e não só a vítima, mas todos nós podemos e devemos denunciar, né? A gente tem um canal, inclusive, específico de denúncia, que é 180. E afora isso, as prefeituras, cada prefeitura, que a gente fala para um público mais diverso, de vários municípios, mas toda prefeitura, através da Secretaria de Serviço Social, tem demandas de acolhimento para as mulheres. Então, existem casas de acolhimento municipal. Aqui em Patos, a gente tem uma Secretaria Municipal da Mulher. Então, você também pode buscar esse serviço para, eventualmente, eu não tenho para onde ir, eu não tenho aonde dormir, eu e meus filhos. Você vai encontrar esse serviço logado dentro da esfera municipal. E depois disso, a gente tem inclusive o atendimento, por exemplo, na eventualidade de você se ficar com marcas evidentes e definitivas da agressão, o SUS, ele tem o dever e a obrigação, por exemplo, de custear cirurgias reparatórias, como também, estou sempre ilustrando esse caso para a gente perceber, porque é o que está em evidência, como a cirurgia que foi realizada no rosto da moça, que levou, né, que sofreu os 60 golpes. Então, a política de atendimento à mulher ela é muito vasta, mas focando na porta de entrada do direito é você buscar, através da autoridade policial, denunciar, representar e as protetivas. Exatamente. Mas, Gerlânia, como é que a gente pode, muitas vezes, acolher essa mulher que está passando por esse momento difícil? Porque a gente também percebe que ainda existe muito medo, muita resistência, né? E aí é onde vem, muitas vezes, o julgamento dizendo, porque aquela pessoa já se acostumou com isso, porque ela gosta. E ninguém gosta de sofrer violência. Isso é um absurdo, né? Não, inclusive, e eu queria deixar isso aqui de um modo muito evidente. Ontem, quando você estava me fazendo o convite, eu estava num salão e as pessoas mencionando, questionando o comportamento da vítima. E aí é importante que, por mais que cada um tenha suas próprias opiniões arraigadas, enraizadas, a gente se perceba pequeno diante da grandeza de tudo que nos ocorre ao redor. Sim. Uma pessoa, ela não vai gostar de apanhar, ela não vai gostar de ser manipulada, ninguém gosta disso. Mas, por vezes, você é ensinada a aceitar aquilo. Você se acostuma com aquilo. E é muito bom esse contraponto do direito com a psicologia, porque a gente também se acostuma com o que é ruim. Claro. A gente se acostuma a ser maltratada, a ser humilhada. E, por vezes, a dependência... Existem dois tipos de dependência. A financeira e a dependência emocional. Eu costumo dizer que a emocional ainda é pior do que a financeira. Porque a dependência de você ter, dentro de um contexto de relacionamento, precisar do outro e se submeter a constantes violências em razão dessa dependência é muito triste. Então, seja qual for o âmbito da dependência, nós, enquanto pessoas que estamos ali circundando essa outra, o que nos resta é acolher. E acolher não significa julgar. Ao contrário disso, é você ter uma escuta ativa, é você buscar mostrar de outras formas que aquilo não é normal, é você buscar uma terapia, é você buscar um serviço para que aquela pessoa, ela tenha o entendimento que ela é vítima. Então, por vezes, uma mulher que ela é agredida, ela não retorna ao casamento, o relacionamento, porque ela gosta de apanhar, porque ela é uma safada, entre aspas, como a gente costuma ouvir. É porque, por vezes, ela foi, muitas vezes, impedida de trabalhar, ou então ela passou toda a vida se dedicando ao lar e aos filhos, e hoje em dia, para sair, ela não tem como se sustentar, porque eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Na hora do divórcio, da partilha, grande parte das vezes, o que as mulheres que se dedicaram inteiramente ao lar, aos seus maridos, aos seus filhos, que é uma missão muito difícil e que é uma missão muito louvável, mas na hora da partilha, esse companheiro, esse esposo, não reconhece isso. E aí, como é que a gente vai viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? Então, muitas vezes a pessoa volta por isso. Muitas vezes a pessoa volta por receio do julgamento das pessoas. E eu digo isso porque, quando você perguntou quem é Gerlânia, eu esqueci de mencionar uma característica. Eu sou divorciada. E em pleno 2025... a gente ainda percebe um preconceito maciço às mulheres que decidiram e tiveram a coragem de se divorciar. E aproveitando aqui um ponto, que o acolhimento ele deve ser feito, a gente fala muito em violência, a gente atrela muito às mulheres casadas, que namoram, a relacionamentos, mas a violência doméstica, ela não se restringe a marido e mulher, ou então, inclusive, a relacionamentos homoafetivos. É importante a gente mencionar isso aqui também. Mas
O agosto lilás é para toda situação de violência que exista dentro do ambiente doméstico. Então, um pai ou um padrasto com a filha, com a enteada, um avô com um neto, entre primos, entre tios, inclusive não apenas sanguíneos, mas de afetividade. Então, o agosto lilás não é só briga de marido e mulher. São as brigas, as circunstâncias de violência dentro do ambiente doméstico. Então, nós, enquanto sociedade, a gente tem que acolher, a gente tem que perceber aquela vulnerabilidade para que aquele ser humano que passa por isso, que perpassa, aquela mulher que perpassa por essa situação, ela se entenda nesse contexto e ela busque ajuda. Então, nosso papel é de acolhimento e não de julgamento. Julgamento a gente deixa para o juiz, que é do Poder Judiciário. Exatamente. E como é que a mulher ela pode começar a entender, a perceber que ela está vivendo uma relação abusiva? Deise, tem aquele dito que todo sim é muito claro e todo não, toda dúvida ela já gera a brecha da gente tentar questionar. Então, toda mulher que ela é vítima de um relacionamento abusivo, seja qual for o contexto e o enredo familiar, mas vamos no padrão de um relacionamento amoroso, ela tem o desconforto. Ela sabe que não é normal alguém dizer o tipo de vestimenta que ela deve estar ou não, o comportamento que ela deve estar ou não, porque na grande maioria das vezes, e eu digo isso com muita propriedade pelos meus atendimentos, no momento da paquera, no momento anterior ao relacionamento, ao vínculo em si, a pessoa gosta de lhe ver dançando, de lhe ver nos cantos, de ver você postando uma foto nas redes sociais, curte, inclusive, que hoje em dia a gente tá na era das redes sociais, curte e gosta, mas a partir do momento em que você está numa relação, começa a questão do pertencimento, daquela outra pessoa tentar, então, lhe tolher. Então, qual é o primeiro sinal que uma mulher deve perceber? A partir do momento que a sua autonomia de vontade ela passa a ser tolhida. Só que esse tolhimento de liberdade, ele é feito de um modo muitas vezes sutil. Nem sempre ele é um modo muito agressivo. E ele é confundido com cuidado, muitas das vezes. E por vezes a mulher numa situação de carência, de vulnerabilidade, porque nós, enquanto seres humanos, a gente busca muito amor, a gente quer esse amor romântico. Então, por vezes, você vai vendo, mas ele teve esse cuidado. Porque ele... E eu vejo muito isso das mulheres, e eu quero deixar uma frase aqui bem clara, que em todo atendimento ou oportunidade das minhas redes sociais eu falo. Nós, mulheres, mas isso se aplica a todos nós enquanto seres humanos, mas eu vou fazer essa fala específica para as mulheres. Nós não somos clínica de reabilitação ou de recuperação de ninguém. Isso não significa que a gente não vai ajudar o outro, ser parceiro no relacionamento. Mas, a partir do momento que a gente tem uma identificação de um traço, e isso na violência é muito evidente, Deise, porque ela escala. Então, começa com um grito, começa com um palavrão lhe insultando, começa a determinar que vestimento ou não você pode estar trajado, se você pode ou não estudar, se você deve ou não trabalhar, e isso vai se escalando. Mas foi só essa vez. E aí, por isso que muitas das vezes a gente tem esse número estatístico tão grande de feminicídios, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Exatamente. Isso é uma vaidade muito grande de nós, seres humanos. A gente vê que acontece com os outros, mas a gente não imaginar que isso acontece com a gente. Então, sendo muito pontual, sempre vai existir o desconforto, porque você sabe que aquilo não é normal. Mas, por vezes, até você entender que o cuidado, esse cuidado disfarçado é, na verdade, uma violência, a gente só percebe quando já tem acontecido algo mais grave. E várias vezes, né? De várias vezes. Então, a primeira fala que eu sempre faço é: escute o seu desconforto. Muito mais porque, por vezes, você não escuta as pessoas que estão ao seu redor, um pai, uma mãe, uma amiga que está lhe falando, mas escute o seu desconforto. E também tenha a clareza de identificar as pessoas que lhe querem bem e que alertam, porque sempre vai ter alguém que vai tentar te puxar para si, para que você se atente. E eu acho que esses são as duas bússolas melhores da gente entender o seu desconforto e as pessoas mais próximas. Exatamente. E muitas mulheres, elas também ficam sem saber o que fazer diante de, por exemplo, quando tem um parceiro que simplesmente tem ciúme, né? E aquele ciúme que também é muito revestido, muito camuflado de cuidado, de amor, de proteção. E é uma coisa que precisa ser trabalhado, porque é a partir também dessas características de ciúme que a violência
ela vem e se instala de uma forma ferrenha, de uma forma assim enorme, e muitas vezes é romantizado. O ciúme é muito romantizado ainda, infelizmente, e principalmente quando as pessoas têm em excesso e não fazem um tratamento psicológico para entender isso, né? Por isso que existe o ciúme patológico, que as pessoas chegam a matar. Então, o ato de você tirar a vida de uma pessoa nunca vai ser por amor, nunca, jamais. Por isso que a gente precisa falar sobre a emoção do ciúme. E é tão importante que as mulheres entendam isso, que ciúme não é cuidado, não é proteção, não é carinho, não é nada disso, né, Gerlane? Desde quando a gente está estudando, eu não gosto de falar o juridiquês, porque essa é uma temática tão importante que a gente tem que falar o português claro para todo mundo entender. Mas, pegando a tua deixa, falar sobre ciúmes é a gente traçar e apontar um traço muito específico quando a gente estuda gênero, que é a gente objetificar as mulheres serem coisas. E por isso esse sentimento de posse, esse pertencimento, esse ciúme, que se não for minha não vai ser de mais ninguém, que eu mato, que eu espanco, que eu diminuo, que eu deixo sem nada. Porque as mulheres, até hoje, elas são objetificadas. E quando eu digo objetificadas, eu tô cansada. Quando a gente vai explicar, eu sou professora de Direitos Humanos também, e existem várias ideias atreladas a questões muito rasas, as pessoas não se aprofundarem. Inclusive, quando a gente fala de feminismo, e a gente, hoje em dia, por uma bipolaridade, uma questão política acirrada, as pessoas já trazem bandeiras políticas. O feminismo é um movimento, e eu quero deixar isso muito claro para todo mundo. O feminismo luta pela liberdade de toda e qualquer mulher, independentemente da orientação sexual, independentemente de raça, de credo, de ideologia política, para que aquilo que você quer enquanto mulher, você possa realizar. Se você quer ser dona de casa, criar seus filhos, se você quer casar, ter uma família de pai, mãe e filhos, excelente. O feminismo te oportuniza isso. Se você quer estudar, se você quer trabalhar, ingressar no mercado de trabalho e ter uma competitividade, receber o mesmo salário do que um colega teu que seja do sexo masculino, o feminismo luta por isso. Então, eu acho importante a gente trazer isso, porque as pessoas têm uma ideia equivocada ou um conhecimento muito raso do que seja feminismo, não entendem e trazem questões políticas a essa bandeira que nada tem a ver e que nada agregam. Então, o feminismo é isso, é esse poder de pertencimento de si enquanto mulher, daquilo que você quer, da roupa que você quer vestir, da opção, do caminho que você quer trilhar, você poder. E nós, enquanto mulheres, principalmente no sertão da Paraíba, Deise, a gente é ensinado a uma cultura machista. Demais. E nós, enquanto mulheres, a gente percebe dentro de casa. Porque por mais, por exemplo, você conhece minha mãe, e a quem conhece, Vanberlânia, professora, minha mãe é uma mulher que me incentiva, desde criança, a tomar cargo das escolhas que eu decidi por mim. Mas, por exemplo, dentro de casa, as mulheres é que quando terminam as refeições vão lavar a louça, enquanto os homens vão para a sala descansar, ou então a criança vai brincar, mas não tira nem a louça. Então, são costumes pequenos, inclusive da própria língua portuguesa. Um dia eu conversando com ela, o plural, todos, não estou falando de linguagem neutra, mas por que não são todas? Então, isso é um exemplo pequenininho, só para a gente perceber que o sexo masculino é sempre quem ditou determinadas regras. E o que a gente luta não é por sobreposição. É por igualdade de oportunidades, igualdade de respeito, que a gente seja respeitada. Então, esse ciúme vem da ideia da mulher ser uma coisa. Se ela é minha e eu que determino como deva ser. E por isso que, mais uma vez, a gente bate na tecla. O ciúme, ele me ama muito. Ele gosta muito de mim. E quando a gente faz esse movimento, isso acontece em todas as formas de violência, Deise, de tentar, isso é uma forma de manipulação muito clara para quem vislumbra de fora, mas para quem tá dentro não percebe, que é você manipular. Eu tô tendo ciúme porque você tá usando essa roupa. Eu tô tendo ciúme porque você, no lugar de ficar em casa, você saiu com suas amigas. E quando o inverso nem é questionado sobre homens. Jamais. Na própria traição. Não é questionável, porque o homem, ele trai muitas vezes e a mulher, ela tem a obrigação de perdoar, né? Sim. Na visão de muitos. Sim. Mas quando a mulher trai, ela é extremamente julgada de pronto e abandonada. Ela é apartada da sociedade. Isso, exatamente. E é isso que a gente estava, inclusive, conversando antes. E para as pessoas perceberem. Se a gente tivesse slides aqui, eu poderia até ter trazido para passar aqui. Mas, por exemplo, em todas as questões afetas à violência contra a mulher, a gente vai ter
frases feitas culpabilizando a mulher. Sim. Então, por exemplo, a mulher foi estuprada, seja no campus universitário, numa festa, mas você viu a roupa que ela estava usando. Precisava ela se expor daquele jeito. E aí a gente tem notícias de pessoas idosas, acamadas, sendo estupradas. A gente tem notícias de bebês recém-nascidos sendo estuprados do sexo feminino. Que vestimenta essas mulheres estavam usando para serem estupradas? Se a gente perceber um contraponto, todos os direitos fundamentais do ser humano na Constituição, liberdade de crença, de ir e vir, de liberdade de credo, de seja qual for, as mulheres, elas são vítimas. A gente tem notícias de mulheres anestesiadas sendo estupradas pelos próprios anestesistas. Qual o comportamento dessa mulher anestesiada que incitou um homem à violência? Então, eu trago isso para a gente perceber que a culpa nunca é da vítima. De modo algum. Se ela bebeu demais, a culpa não é da vítima. Nunca. Se ela se vestiu de determinada forma, se ela se comportou de determinado modo, a gente não pode fazer esse movimento inverso de culpabilizar quem deve ser acolhido. Exatamente. É muito importante entender isso, né? Porque essa culpa, ela é inata realmente já da mulher, porque essa cultura deixa isso bem impregnado. É, no entanto, que quando eu atendo pessoas no consultório, em especial homens, eles dizem, não, eu traí minha mulher, mas é porque ela fez isso, mas é porque ela não me procura sexualmente, mas é porque eu digo, não existem motivos. Não existem motivos para essa traição. Isso é falha de caráter. Sim. A sua companheira, ela pode não fazer nada. E ela não vai ter culpa de nada. A escolha é sua, porque você tem realmente, de fato, uma falha de caráter. E a gente precisa desconstruir tudo isso que culturalmente é construído em relação a nós mulheres. Muito. Né? Por isso que a violência contra a mulher, ela tem um aumento assim grandioso. E as leis, que bom que as leis elas têm chegado para amenizar esse processo, como a Lei Maria da Penha, né, Gerlânia? Sim. Deise, não é uma bandeira fácil da gente militar e da gente lutar. Inclusive, é das mais difíceis, porque toda mulher, e eu luto pelo direito de outras mulheres, mas eu sou mais atacada por outras mulheres do que por homens. Sim, sim. Porque as mulheres, quando elas são machistas, elas são muito mais machistas do que os próprios homens. Sim. Os julgamentos, os comentários vêm de mulheres contra mulheres. Você não percebe isso para com os homens. Por quê? Porque as mulheres, elas são ensinadas desse modo. E para a gente letrar todas elas, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho muito lento. Então, se a gente tem uma lei específica para a proteção das mulheres, não foi porque determinado dia o Poder Legislativo disse, estamos aqui sem fazer nada, vamos fazer uma lei porque eu acho que vai colar. Não é isso. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela é tão somente de 2006. Para a gente entender, não sou do direito, mas para a gente entender a principal lei de qualquer cidadão, para compreender a importância da Constituição, é a Constituição. São os direitos constitucionais. E só em 88, na nossa atual Constituição, a mulher foi tida no texto constitucional como um sujeito com igualdade de direitos para com os homens. Então, tem lá, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mas isso é tão evidentemente negligenciado que logo em seguida tem homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Minha mãe, que é professora de português, vai dizer isso é redundante. Se eu já estou dizendo que as pessoas são iguais, para que eu vou chover no molhado dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Mas porque a lei entende, o judiciário e o legislativo sabem que isso não é respeitado. Então, em 2006, não foi nem o legislativo que quis criar uma lei para as mulheres. O Brasil foi condenado internacionalmente por negligenciar o caso da Maria da Penha, que é quem nomeia a lei, por não dar uma punição adequada ao agressor que tentou ceifar a vida dela mais de uma vez. Então, a gente não tinha leis protetivas para as mulheres. Então, o Brasil foi constrangido a criar uma legislação que protegesse as mulheres. E de 2006 para cá, a gente tem reiteradamente mudanças nessa lei, porque cada vez mais o número só cresce de mortes, de abuso. Então, eu costumo dizer, eu sempre tenho algum aluno ou alguma fala em uma palestra, uma coisa, mas porque se fala demais sobre isso. Se o problema estivesse amenizando ou se o problema estivesse acabando, a gente, inclusive, não precisaria utilizar de nenhuma lei para isso. Exatamente. A gente não precisaria despender nenhuma política pública para isso. Então, se a gente tem, é porque o problema só cresce. E aí, a gente precisa fazer, enquanto sociedade, um trabalho de crítica social,
a todos nós, que comportamento a gente está tendo, e por isso que a gente não precisa esperar o judiciário agir, ou o legislativo agir. Qual o papel da gente, enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto tia, no acolhimento dessas mulheres, ou então na educação dessas mulheres, ou de perpetuar coisas que a gente tem como certa. Porque 2006 é a lei. Se a gente perceber, há menos de um século a gente não votava. Isso, Nós, exatamente. mulheres, não votávamos. E hoje nós somos a maior parte do eleitorado. Inclusive, nós somos a maior parte da população. O último censo do IBGE já disse que nós, do sexo feminino, somos mais de 50% da população. Nós, há menos de um século, também não podíamos frequentar as escolas. Muito menos ingressar no mercado profissional. Sim, sim. Então, se há menos de um século, mulheres eram tido como verdade absoluta, que a gente não podia estudar, que a gente não podia trabalhar, que a gente não podia votar, e isso foi sendo desconstruído, porque a gente ainda não pode e não consegue desconstruir outros conceitos. Porque uma mulher que se separa, ela não é digna de respeito de que outra mulher que não tenha filhos, de recomeçar a vida dela, de ter as portas abertas. Porque as mulheres que têm filhos têm tanta dificuldade em ingressarem no mercado de trabalho. Por que é que nós, mulheres, somos tão afetadas pelo julgamento social? Então, eu acredito, e por isso que eu persevero ainda nessa luta. Porque se a gente já conseguiu desmistificar tantas coisas, por que é que a gente não consegue o resto? E a gente precisa se agarrar a isso, porque senão a gente abandona a batalha. Exatamente. Porque cada vez que a gente vê uma notícia dessa, a gente enfraquece, esmorece, mas em seguida a gente tem que reanimar, reavivar, porque a gente tem que acreditar. E como eu, existem outras. Sim, E sim. outras e mais outras que fazem fortalecer esse vínculo, que é toda uma cadeia, que é transversal de todas as áreas e de todos os cursos, de todos os setores. Sim, exatamente. Por isso que é tão importante a gente entender que existe uma lei e que você precisa denunciar. Porque a gente também ainda vê, né, muito, Gerlânia, que existe uma subnotificação dessas agressões, dessas violências. E essas subnotificações, elas preocupam muito, né? Veja bem, as estatísticas são alarmantes, mas a gente tem que ter consciência que elas não refletem nem metade da realidade. Exatamente. Por quê? E aí eu vou fazer um recorte bem específico da cidade de Patos, na verdade do sertão paraibano, que é onde eu atuo. A grande parte das vítimas, Deise, pasme, não são mulheres de baixa renda, não são mulheres de periferia, são mulheres de condomínio, são mulheres ricas. Ricas, quando eu digo de classes sociais abastadas, com igualdades de oportunidades em tese, que são vítimas de violência doméstica de todas as suas formas, né? Sim. Da patrimonial, a moral, inclusive a física. E que têm vergonha Sim. de denunciar. Não é só o descrédito em denunciar. Existem mulheres que não denunciam porque desacreditam do judiciário, das autoridades policiais. Mas a grande parte tem vergonha de se enxergar como vítima, tem vergonha do julgamento alheio. Por essas frases feitas que a gente tem, mereceu apanhar, é porque gosta de apanhar. Já só se percebeu vítima agora, depois de 10 anos casada. Então as pessoas têm vergonha, Sim. as pessoas têm receio do que vai ser dito, daquilo que ela vai enfrentar. E aí a gente parte para aquela frasezinha feita que você tem que escolher o seu difícil. Ou você fica dentro de uma relação que você está sendo desrespeitada, violentada constantemente, que é extremamente difícil, ou você escolhe romper isso, inclusive romper para que seus filhos não repliquem esse ciclo. Você, como psicóloga, sabe que a gente vai replicando, Sim. e decide se separar. E aí entra a minha parte de atuação, que também não é fácil você separar, romper, seja qual for o tipo de violência de vínculo doméstico. Não é fácil você afastar esse vínculo, porque ninguém é 100% ruim, 100% bom, vai ter momentos bons, momentos ruins, mas você precisa entender que violência, eu não estou falando de uma situação pontual, de um jeito ou trejeito, eu estou falando de um crime. Sim, exatamente. E a gente precisa, enquanto sociedade também, parar de normalizar a violência doméstica. Porque se eu falar aqui de um caso de um estuprador, de crianças, se eu falar aqui de uma pessoa que matou um filho, a primeira coisa que dizem logo, quando for pra cadeia, vão dar o tratamento correto e adequado a ele. Mas a gente tem políticos, juízes, presidentes de conselho de classe, que são agressores de mulheres, sabidamente agressores, reiteradamente agressores, mas não deixam de ser votados, não deixam de ser enaltecidos, e isso parte da sociedade. Então, a gente tem que entender que crime é crime de toda forma e deve ser rechaçado. E eu devo punir
E não só punir, mas também apartar essa pessoa daquele conceito de que ela é um cidadão de bem. Exatamente. Exatamente, e isso é muito importante que seja falado, porque muitas vezes quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente só muitas vezes denomina e determina que seja em mulheres de classe muito baixa, né? E muitas vezes não é. A gente vê um público aí de classe média alta que muitas vezes se cala muito diante de todas essas impunidades. Por isso que esse ciclo da violência, ele é tão difícil de se romper. Muito, mas principalmente, eu brinco na sala de aula, que de todas as áreas do direito, a gente falar em direito de família, que é esse ponto de intersecção com direito criminal, é muito difícil. Porque é mais fácil você entender a violência quando você está passando na rua e alguém saca uma arma e te rouba. Você entendeu que aquilo é uma violência, você já internalizou. Porém, se uma pessoa com ciúmes de você saca uma arma e te ameaça ou te espanca, você vai confundir, por vezes, esse comportamento com uma situação afeta amor. E amor não tem nada a ver com isso, Deise. Você, como psicóloga, tem muito mais propriedade do que eu de falar que amor não machuca, amor não humilha, amor não faz você se acovardar. Ao contrário, te encoraja. Então, por isso que é tão complicado para essas mulheres entenderem por que os crimes afetos à violência ainda são romantizados, ainda são tidos como essa área tão humana da gente, dos relacionamentos domésticos, porque o que mais vai te afetar é dentro do teu seio familiar. Então, pode ser você com seu pai, pode ser você com seu tio, você com o irmão. Você pode pedir protetivas e solicitar a ajuda da justiça e de todos os demais órgãos que atuam nessa proteção das mulheres em qualquer dessas relações. Mas perceba que em todas elas, o sujeito que te violenta é alguém muito próximo. Então, por isso que eu sempre digo, a violência, ela não vem de uma pessoa estranha, de fora, um desconhecido que está passando na tua esquina. É alguém que você trava relacionamento e sentimentos muitas vezes diariamente. Não só um companheiro, mas qualquer outra pessoa que tenha a intimidade da tua casa, sendo um laço sanguíneo ou não. Exatamente. Por isso que é tão importante falar sobre isso, para que a gente possa mostrar para as mulheres que elas precisam ter coragem. E outra coisa muito importante, é aprender a recomeçar. Muitas vezes eu vejo muito que as mulheres, elas ficam presas ali naquele contexto familiar que é realmente muito agressivo, muito violento, muito, assim, arrasante mesmo, que ela muitas vezes se prende àquele contexto porque ela tem medo de dizer, eu vou recomeçar novamente e eu não tenho trabalho, como é que eu vou sustentar os meus filhos, eu não tenho para onde ir, como é que vai ser essa questão? E porque elas sofrem diretamente, inclusive, a violência patrimonial, que o que eu tenho, o que eu construí é meu, você não tem direito a nada. Mas a mulher estava lá, em casa o tempo todo, arrumando, lavando, passando, cuidando dos filhos, cuidando do marido, e aí ela é realmente tirada desse direito patrimonial. Por isso que muitas vezes as mulheres, elas também param e também pensam nos filhos. Mas eu vou tirar isso dos meus filhos? É você não olhar para você e entender que se você não estiver bem, como é que você vai direcionar bem uma felicidade, uma satisfação, uma qualidade de vida para os seus filhos, que é outra coisa que a gente tem que pensar muito, né? Deise, eu vou destacar aqui 2 partes da tua fala que eu gosto muito e que eu acho muito importante a gente frisar. O recomeço e filhos. Sim. Vou começar com os filhos, porque recomeço é a parte que eu mais gosto. Eu não tenho filhos, mas atendo semanalmente, pelo menos, não vou dizer diariamente, porque eu não atendo todos os dias, situações em contextos de violência doméstica com pessoas que têm filhos. E seja situação de violência ou não, ou qualquer das formas de violência, as pessoas têm que parar. E você, como psicólogo, vai me ajudar e vai contribuir muito na minha fala aqui. As pessoas têm que parar de usarem os filhos como âncora, e muitas vezes, falando um português bem claro, como desculpa de se manterem em relacionamentos fracassados. Isso. Por quê? Porque os filhos, muitas das vezes, você acha que filhos, sejam homens ou mulheres, dentro de um relacionamento onde existe violência, que é melhor para esses filhos estarem lá diariamente, vislumbrando e testemunhando esse cenário? Não.
Claro. De modo algum. Então, a escolha é uma escolha voluntária sua de permanecer num relacionamento. Não é pelo padrão de vida, não é porque, eu quero que ele tenha um pai. Pai ele vai ter de toda forma. Essa criança vai ter de toda forma, porque é um direito dela, inclusive, a convivência com pai, com mãe, o direito aos alimentos, a tudo isso que vem em conjunto. Mas você permanecer é uma escolha sua. E muitas das vezes a gente tem vítimas que, além de já serem vítimas, às vezes até anteriormente ao casamento, têm mais filhos, continuam por anos nessa situação. Então é a situação que a gente volta a falar de dependência, de não ter forças ou de não se vislumbrar como vítima nessa circunstância. Então, filho, não é desculpa ou âncora para você permanecer num contexto ou num cenário de violência, porque, ao meu ver, quando a gente vai sobrepesar, botar os prós e os contras, é muito pior para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto crescer nesse cenário. Primeiro ponto. E o recomeço é a parte que eu mais gosto de falar. Talvez seja a parte que eu mais gosto de falar, e hoje eu consigo falar com muita clareza e até com certo orgulho que recomeçar, apesar de ser a parte mais difícil, e eu digo que é a mais difícil, Deise, porque não é você se perceber vítima e tomar a decisão de sair do ciclo de violência. É você sustentar a sua decisão, apesar de todos os pesares. Porque você tomar a decisão é muito difícil, mas você sustentar todas as consequências oriundas dessa decisão, sejam financeiras, sejam emocionais, é muito difícil. E dentro do contexto doméstico, tu vai mudar a tua vida praticamente toda, em muitos momentos, quando você decide romper essa situação. E eu falo isso porque dentro do meu contexto, quando eu trabalho com isso, eu faço doutorado, e eu faço questão de dizer isso hoje, não como vergonha, porque antigamente eu dizia tudo isso, eu dizia, caramba, as pessoas vão me descredibilizar, porque como é que ela só percebeu isso tanto tempo depois? E hoje em dia eu faço questão de dizer para que todas as mulheres, independentemente de classe social, independentemente de grau de instrução ou de qualquer outra característica que lhe qualifique, todas nós podemos e somos vítimas de uma sociedade machista e de relacionamentos abusivos. Então, quando eu me percebi assim, eu sofri vários tipos, inclusive estou num processo penoso de divórcio, e eu tive que recomeçar várias vezes. Inclusive, estar aqui hoje no seu convite é uma das primeiras participações que eu tenho em canais dessa estrutura aqui em Patos, que é a minha cidade natal, porque há 13 anos eu residi em Sousa. Então, eu volto para cá como mais uma consequência dos meus muitos recomeços depois de um divórcio. E aí a gente tem medo, caramba, eu construí meu nome profissional em outro local. Todos os anos que eu passei com profissionalismo, com muito respeito ao meu trabalho, e eu vou perder tudo isso, e eu tô sendo perseguida, mas vamos... E assim, quando você toma a decisão, e você tem o ímpeto de continuar, porque você sabe que aquele lugar não lhe cabe mais, e eu não tô falando o espaço físico, mas aquele lugar de sofrer e permanecer nas violências, você tem um impulso da coragem, porque aquele relacionamento que lhe colocava para baixo, que lhe diminuía, que lhe fazia desacreditar das suas próprias competências, você vê que é você por você. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio, que você faça terapia, que você tenha pessoas ao seu redor, e é muito importante essa rede de apoio, não estou diminuindo, mas você tem que querer por você. Você tem que lutar por você. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Concorda? Exatamente. Então, a primeira pessoa que eu tenho que ajudar é a mim mesmo. Então, os recomeços não são 1, 2, 3, dependendo da história, são muitos no decorrer dessa caminhada. Digo muito, volte a acreditar no amor, volte a acreditar. É um processo. Sim, claro. Que, inevitavelmente, você reacender esse processo, isso não quer dizer que você não vá ter outras decepções, seja no contexto de violência, ou no contexto dos próprios relacionamentos, mas que a gente tem que persistir. Com filhos, sem filhos, não existe isso. Mas é mais difícil ou menos difícil. Vai ser difícil de todo jeito, cada um na tua trajetória, cada um no teu caminho, com tuas peculiaridades. Então, hoje eu falo com coragem, porque eu atendo mulheres em que eu vejo que a minha bagagem pode servir, se ela quiser, como um estímulo e um incentivo. E aí entra a rede de apoio. Porque quando eu tomo a decisão e sustento ela, é importante que a gente tenha pessoas junto a nós que abracem e que abram os caminhos.
Exatamente. E é tão importante, gente. Eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E muitos ciclos se abrem, mas também muitos ciclos precisam ser fechados. Sim. Porque a gente não pode ficar naquele lugar que muitas vezes já não nos pertence mais. E aí esse olhar, ele deve ser em primeiro lugar seu. Muitas vezes a gente encontra alguém perto da gente que olha e faz: ei, você não tá vivendo de uma forma que é disfuncional não, de uma forma que é realmente sofrida. Será que você merece isso? E a gente fala muito a questão de merecimento, mas pela visão dos outros. Mas é como se a mulher, em geral, ela não se reconhecesse. E aí é importante essa liberdade, principalmente de se expressar, de conseguir olhar para si mesma e dizer: não, eu não vou permitir que isso aconteça novamente comigo, ou eu simplesmente vou mudar o meu contexto de vida. Esse ciclo encerrou. E aí onde a gente fala que toda mudança gera um desconforto, de fato, seja de cidade, seja de trabalho, seja de relação com amigos, seja de tudo. Mas o recomeço, ele também te traz muito aprendizado. Sim. E é esse aprendizado que a gente precisa ter. Eu acho a temática de violência, ela é muito pesada, né? Quando a gente vai falar, ela é pesada, porque é muito sofrimento enraigado, Sim. são muitos desafios, mas foi muito feliz tua fala, porque a vida é feita de ciclos. Sim. Eu acho uma ideia muito nociva pra gente, pra nossa saúde mental, a gente ficar se perguntando, mas eu tô passando por tudo isso, é porque eu mereço? Sim. É porque isso é um merecimento, é um mérito meu, então eu não sou uma pessoa bacana, digna de respeito, isso é um castigo. E não, pessoal, todo mundo, todo ser humano, homens e mulheres, passam por situações difíceis. Sim. Todos nós passamos pelos nossos desafios, mas o mais importante que isso é a gente se perceber na hora de recomeçar, aquele estralo que a gente tem de dizer assim, isso não me cabe mais, eu encerro isso aqui e deixar literalmente essa bagagem, esse peso, esse fardo, para você de fato conseguir abrir seus horizontes, para você viver tudo que a vida tem para te oportunizar. E eu vou dar um exemplo aqui. Na advocacia a gente não pode mencionar nome de cliente, a gente não pode, né? A gente tem todas as questões envoltas à ética. Mas tem um caso muito emblemático que, coincidentemente, na minha época de divórcio, me apareceu uma cliente, eu vou dizer só que ela é de Cajazeiras, e ela é uma senhora com mais de 75 anos de idade. Ela não me buscou por uma questão de divórcio, me buscou para uma causa consumerista. E ela me viu triste, eu disse o contexto, que estava em divórcio, na época eu ainda atendia no mesmo escritório que meu ex, que era meu sócio, e ela me contou a história de vida dela. E aí eu vou deixar isso aqui registrado, Deise, porque é uma história que eu replico, porque para mim, quando a gente fala em recomeçar, e nesses ciclos, a gente tem que entender que não existe idade e limite para a gente buscar os nossos desejos, as nossas vontades. Ela me fala que casou aos 13, 14 anos, teve 4 filhos, e só aos 50 e poucos anos de idade, ou seja, mais de 30 anos de casamento, é que ela, depois de todos os filhos criados, ela se separou. Porque quando você usa os filhos como desculpa de não sair de uma situação, esquece que os filhos vão crescer, vão voar, e você vai ficar naquele local com aquela pessoa só, e vai ser você e você por você. E aí ela se separa com mais de 50 anos, não tendo nenhum ensino médio completo. E aí, depois de divorciada, sem pensão, sem nada, ela consegue terminar os estudos dela, faz a faculdade de pedagogia e letras e passa no concurso do IFPB, com mais de 50 anos, quase 60. E aí ela viaja o mundo, ela se permite realizar todos os sonhos de se graduar, de conhecer novos locais, de aprender a dirigir, de comprar um carro. E ela me fala isso com 75 anos como se fosse assim, lá atrás. E às vezes a gente com 30, com 20, com 40, com 50... porque eu não tenho mais tempo. Exatamente. E a gente tem sim esse tempo, a gente tem tempo de aprender, de se reaprender, de se refazer. E o ideal é que a gente não se refaça ou não perceba a importância do agosto lilás quando a gente é vítima ou quando a gente sofre uma dessas violências. Sim. O ideal é a gente compreender esses contextos e lutar pela garantia de todos. Como é que eu luto com isso, Jarlane, no teu dia a dia? Tu tá num canto, alguém falando ou criticando, julgando o comportamento de uma pessoa, você não participar, ou você ter uma fala de tentar mudar isso. Outra coisa, eu vislumbro a violência, eu tô lá vendo um cara agredindo uma mulher, não vou me meter, porque amanhã ela vai estar com ele, você vai ligar assim, você vai fazer sua parte. Isso. Por isso que a gente tem, inclusive, uma campanha
publicitária que tem em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, hoje em dia. Então você faz tua parte, tu liga para um 180, tu liga para um 190, liga para o SAMU, liga para alguma autoridade. Inclusive os profissionais de qualquer área, seja você professor na escola, seja você um enfermeiro, um médico que atenda alguém, que você venha se questionar se aquilo é uma violência, você tem a obrigação, pelo teu compromisso profissional, de comunicar às autoridades. Isso é importante também dizer, sim, porque claro. as pessoas são omissas e a omissão também gera responsabilidade nas escolas, no contexto de saúde, seja um postinho, um SAMU, você tem que comunicar essa violência. É muito importante, gente, é muito importante, porque é um sinal de também acolhimento, né? De você realmente se colocar no lugar daquela outra pessoa e entender, mas se fosse comigo, eu queria que alguém fizesse alguma coisa. Isso é tão importante, né? Muito, e por isso que hoje em dia, a gente tem aqui na Paraíba, e Patos recebe agora, mês passado, a Patrulha Maria da Penha, Isso. que é uma polícia Boa. especializada, a parte especializada da Polícia Militar, de acolhimento das vítimas de violência doméstica, ou seja, tudo a ver com Agosto Lilás. E aí, eu já fui professora de formação do curso de Patrulha Maria da Penha, então a própria polícia, ela vai selecionar quais são os policiais, as pessoas que têm mais adequação com o tema, Sim. né, que podem trabalhar mais com essa temática. E no próprio curso de formação a gente percebe ainda a falta de tato que muitos profissionais, às vezes alguns com intenção, outros sem, têm com esse acolhimento, a forma como você se direciona para essa vítima, como a gente vai se portar nesse acolhimento. Então, por vezes, vai vir um médico que vai soltar uma piada sobre um comportamento, às vezes um escrivão, eu já passei por uma situação dessa quando eu estava acompanhando uma cliente na delegacia. Então é muito importante que nós, enquanto profissionais de qualquer área, a gente tenha o treinamento adequado de um garçom que está atendendo, porque por vezes essa vítima pode lhe pedir ajuda de outro modo, e a gente tem a campanha até do X, vermelhinho, que uma pessoa, uma mulher sendo vítima de violência, ela pode chegar, ligar para uma farmácia, e ou mostrar o X, ou até por uma conversa, ter então a sutileza de entender o pedido de ajuda. Sim, por isso que é sim. importante a gente treinar os profissionais nesse acolhimento. Isso, eu tava vendo até no jornal hoje de manhã, que eu achei super interessante, uma mulher que estava sofrendo violência, no caso dela era violência física mesmo, e aí ela pegou o telefone e disse ao companheiro que ia ligar para a farmácia. E aí ela ligou para a polícia e disse, olha, eu preciso de um remédio. E ele, senhora, aqui não é da farmácia, aqui é da polícia. Ela fez, sim, mas é essa farmácia mesmo que eu preciso de um dipirona. E aí ele entendeu o que a mulher estava querendo falar e foi conduzindo da melhor forma possível. Mas você quer de quantas gramas? Tá? De quantas miligramas? De 10, de 20, de 30, para mensurar a agressividade da pessoa. E aí ela disse, olha, tá 30. Ele fez, pronto, tá certo, me disse o endereço que eu vou mandar deixar. E ela passou o endereço e a polícia chegou lá e prendeu o companheiro em flagrante. Então, assim, essas formas de comunicação também é muito importante, né? Porque as mulheres, elas precisam se atentar que é realmente, de fato, importante pedir ajuda, né? E elas entenderem, você agora explicando esse caso, eu entendi aqui muito claro que muito boa parte das mulheres elas não têm. Sabia, Deise, que a maior estatística de estupros, elas não vêm de situações violentas fora de casa. O maior número e índice de estupros são dentro dos casamentos. Sim, demais. Porque as mulheres não entendem, não têm a percepção que você manter relações sexuais com alguém sem vontade, sem você desejar, porque aquele consentimento é forçado, aquilo é um estupro. E aí a ficha cai, a grande ficha cai, às vezes no atendimento, seja na terapia ou com um atendimento especializado jurídico, de que você também é vítima de violência sexual. Sim. E muitas mulheres ainda naturalizam isso dizendo assim, não, mas é porque eu tenho que satisfazer meu marido. Mas e você? Quando a gente traz para os termos mesmo de prazer, quantas mulheres elas sentem orgasmos? Poucas, porque elas também não têm como falar sobre isso, porque para a mulher isso é totalmente paudado. É tabu, são questões tabus que não podem ser conversadas. Exatamente. Isso é um ponto do Agosto Lilás que pouquíssimas vezes eu tive liberdade de tratar com mulheres, e o único canto que eu tive 100% de liberdade para tratar sobre temas de violência sexual, para falar sobre prazer feminino, orgasmo feminino, foi no condomínio da terceira idade,
que é um projeto da Paraíba, que são só idosos, e eu fui convidada em Cajazeiras para falar só com mulheres idosas, e nem foi no Agosto Lilás, foi no mês de março. Então, assim, aquelas mulheres no auge da maioridade, já sem pudores de conversar sobre os temas que são, sim, importantes na nossa vida, falaram sobre sexualidade feminina. Então, você se mantém... Olha como é contrastante. Porque a grande parte das mulheres, todos nós somos, assim como os homens, nós temos os nossos desejos. Claro. E muitos não são realizados, ou então não se acham dignas de realizar esses desejos dentro do relacionamento. E eu escutei isso uma vez, abre aspas, de uma cliente. Não porque ele vai achar que eu sou uma puta se eu fizer isso. Uma pervertida. Uma pervertida. Isso. Então, falar sobre violência sexual necessariamente perpassa sobre você se entender como sujeita de direitos, de deveres, mas também como um ser humano que tem suas necessidades. Então, por isso que o tema da violência, ele é muito abrangente. Ele parte desde uma situação dessa, muito íntima, até as situações, e principalmente o constrangimento psicológico e moral. Porque você não percebe que alguém te chamar de feia, te diminuir toda hora, a tua autoestima sendo minada rotineiramente, diuturnamente, que aquilo também é uma forma de violência contra você. Te chamar de burra, de incapaz, de você não é capaz disso. Isso são formas de violência. E então a gente perpassa por todos os caminhos de violência. Por isso que a violência é quase impossível num contexto, quando eu atendo uma mulher, você vê só um tipo de violência disso. Porque você vislumbra todos os cenários, mais de um tipo de violência. Inclusive a vicária, que eu quero deixar aqui. Que nome esquisito é esse, Gerlane? A vicária. É uma violência indireta. É quando aquele agressor, ele não vai te agredir diretamente, e eu não tô falando de agressão física, mas ele vai nos teus afetos, nos teus amigos, nos teus familiares, ameaçar, constranger através deles. Entende? Então é você pegar e ameaçar, ou então perseguir uma mãe sua, teu primo, teu melhor amigo que tá te apoiando. Então, essa é uma nova forma de violência que as pessoas não conversam, não falam sobre, mas que existe há muito tempo. Perfeito. Então, por isso que a lei, ela vem se atualizando aos contextos e cenários das necessidades da população. Então, a gente nunca vai ter uma Lei Maria da Penha pronta, definida e acabada, porque a gente vai ter, infelizmente, cenários de mudança. Por isso que a gente tem, com as próprias evoluções tecnológicas, novos cenários, porque a gente tem stalker nas redes sociais. Então, a perseguição. Será que as protetivas, elas são válidas somente para o distanciamento físico? Elas também são válidas nas redes sociais, no Instagram, no TikTok? E aí? Também são válidas. Você também precisa ser defendida nesse ambiente virtual, até porque os crimes contra a honra, contra as mulheres, na grande maioria das vezes agora se dão nos ambientes virtuais, que é quando tua dignidade, tua honra, ela é ofendida através de um comentário, de um vídeo, de exposição nos grupos de conversa. Quando você tem fotos suas vazadas, você tem na confiança do relacionamento de enviar uma imagem tua mais sexual, os famigerados nudes, e aí existe a exposição no término do relacionamento dessas imagens, desses vídeos para outras pessoas. Então, perceba que falar sobre essas violências é um mundo. Isso, é um mundo. E o mundo tecnológico, então, é que amplia muito mais essas violências. E através desse mundo tecnológico também, a gente percebe que as pessoas estão disseminando muito ódio, né? Sem a tecnologia, eu vejo que as pessoas, elas estavam mais contidas. Elas não conseguiam explanar tanto a sua linhagem de pensamento em relação a qualquer coisa que acontecesse ao nosso redor. E hoje não. Hoje você realmente destila toda a sua frustração, sua raiva, seu desamor para aquelas pessoas que muitas vezes não estão nem perto de você, você não sabe nem quem é, de fato, mas você tá ali se colocando na vida do outro. Daisy, todos nós, você e todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, pode fazer um exercício. Se a gente tivesse aqui com todos os telespectadores da gente, será que nós falaríamos 100% do que nós estamos conversando aqui, da forma como nós estamos falando, com as palavras que nós estamos utilizando?
E eu digo isso porque as redes sociais, elas dão a falsa impressão Sim. de que você pode ser um leão nelas. Você pode esbravejar, você pode gritar a sua opinião, que muitas vezes não é opinião, é crime, é preconceito, mas você tá lá sob um falso manto de impunidade. Porque tá nas redes sociais, eu não tô vendo quem eu tô atingindo, quem pode se sentir ofendido. E essa falsa impressão causa um empoderamento invertido nas pessoas que são agressores. Então, por isso que a gente vai ter, não só no contexto das violências domésticas, mas em todos os contextos de violência, as pessoas utilizando dessas novas plataformas, né, digitais para o cometimento de crimes. E aí é importante a gente entender que, inclusive, a passos lentos, tudo bem, mas a gente, inclusive, tem delegacias especializadas no cometimento de crimes cibernéticos, que a gente chama, dentro do ambiente. A gente tem o Marco Civil da internet. Então, da mesma forma que uma violência, por exemplo, moral, ela é cometida aqui, no ambiente físico, nessa realidade física da gente, a gente tem aqui nas redes sociais e são puníveis igualmente. Então, inclusive, a violência contra a mulher, ela também perpassa nesses novos contextos, nessas novas realidades, que nem são tão novas assim, porque a gente já tem a tecnologia arraigada nas redes sociais há muito tempo, mas isso também é uma forma, inclusive, num dos atendimentos que eu fiz, o companheiro ameaçava expor imagens íntimas, né, que na constância do casamento eram enviadas umas às outras. E isso foi relatado à autoridade policial e foi também um dos fundamentos para as protetivas, né, para outros crimes também que estão sendo averiguados porque está em trâmite. Então, é importante também a gente falar sobre isso, mas também, especialmente, Deise, em toda essa conversa, eu quero que nós mulheres, e aí eu falo isso especificamente para todas as mulheres, mas não necessariamente a mulheres, porque essa é uma luta que a gente precisa da ajuda de todos. Homens e mulheres têm que estar juntos pelo fim dessa cultura machista que mata. É importante dizer isso. Ela sofre. Não, ela mata. Mas especialmente mulheres, se eu pudesse dar só um recado, que alguém acolhesse só uma das minhas falas, que a gente tem autocompaixão conosco. Porque é muito fácil a gente perdoar as outras pessoas, desculpar, inclusive, agressores, mas a gente não se desculpa. E eu digo isso porque quando você se percebe vítima desses contextos, quando você percebe, caramba, eu passei um casamento todo assim, eu me permiti ser humilhada, eu me permiti ser maltratada, ser espancada, violentada, isso causa não só um sentimento de angústia e frustração para com o agressor, mas especialmente para com você. E o que eu percebo é que muitas das mulheres ficam circunscritas a esse ciclo de autopunição. E você se perceber como vítima e sair desse contexto é um ato de coragem, de bravura imenso. Então se perdoe também. Claro. Se perdoe, lute e acolha outras mulheres, porque você tem que transformar a sua dor e você tem que ressignificar. E nada melhor do que você fazer isso ajudando outras que passaram ou que estão passando pelo mesmo que você. Perfeito, Gerlândia, perfeito. Muito, muito, assim, pertinente sua fala. Espero que todas as mulheres que estejam nos vendo, nos ouvindo, possam entender sobre isso, né? E que possam realmente vivenciar, tomar atitudes, mudar ciclos, encerrar eles, que muitas vezes é muito importante, né? Nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente, e foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer trazer você aqui para que a gente pudesse entender tanto sobre esse agosto lilás, a violência contra a mulher, nesses contextos de inserção que você também está. Você tem uma prática tanto profissional, advogando, como também está na docência. É também um aprendizado muito grande, né, Gerlândia? Então, nosso muito obrigado. Deise, eu que agradeço, né? Agradeço também a todo mundo que se dedicou a escutar. Eu peço encarecidamente, e eu estou usando essa palavra muitas vezes, porque a gente impor, muitas vezes, não é bem acolhido. Mas a gente convidar a você se abrir, a perceber que existem outras nuances, outras formas da gente perceber as coisas, fora aquelas que a gente dita como certas, é muito importante nesse contexto do enfrentamento de violência. Inclusive, lhe agradecer, porque sem nem saber, você também faz parte de um dos meus muitos recomeços nessa jornada contra a violência. Então, lhe agradeço, me coloco à disposição sempre de estar aqui. Agradeço também à TV Sol por esse acolhimento, pelo programa Fique Bem.
E a minha mensagem é essa, fazendo contraponto aqui, em um ponto de intersecção com a psicologia, sempre é tempo de recomeçar. A gente não tem idade, a gente não tem circunstâncias ideais para a gente mudar e se inserir como titular das nossas próprias vidas. Então esse é o contexto e convido todos vocês também a participarem das ações do Agosto Lilás. Pois é, gente, muito obrigada, Gerlane. Eu fico muito feliz com os seus recomeços, né? Que você tenha ainda muito mais sucesso, né, em tudo que você se propôs na sua vida e que você seja exemplo para tantas pessoas que estão agora vendo a sua história, entendendo o seu contexto e vendo que realmente mudar é preciso, né? Tomar um novo rumo é preciso. E é possível. E é possível, exatamente. Possível, sim. Então, gente, eu quero muito que vocês possam passar esse programa para pessoas que precisam tanto ouvir e entender sobre a violência contra a mulher, pessoas que estão hoje vivendo em cárceres privados de fato, né? E principalmente os psicológicos, que é o que prende mais as mulheres nesse momento, que muitas vezes elas não entendem que podem e devem ter esse poder de liberdade. Então, que vocês possam divulgar esse podcast, ele vai ficar aí salvo nas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e podem passar esse programa para todas aquelas pessoas que precisam tanto entender um pouco mais sobre o Agosto Lilás. Então eu conto com a audiência de todos vocês e até mais. Bora Paraíba! Bora Patos! O governo da Paraíba já investiu nessa gestão R$1,3 bilhão em Patos. Bora ver? Reformas logo em 3 hospitais do estado, equipamentos de ponta e o novo Hospital do Sertão, que vai atender toda a região. Restaurante popular servindo 250 mil refeições por ano. Abono natalino chegou para mais de 10 mil moradores. Bora que tem mais! Escolas construídas e reformadas, mais segurança na região com o Centro Integrado de Comando e Controle e o novo batalhão da PM. O aeroporto de Patos está quase pronto, além de obras de mobilidade, como a Avenida Lagoa dos Patos e a Ponte do Açu de Jatobá. Só esse ano tem mais de 27 milhões em convênios com a Prefeitura, trazendo teatro, escolas, Vila Olímpica, estrada e muito mais. Bora! Governo da Paraíba. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1 mil famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas.